Posso eu consertar sua moto por comida? As palavras pairavam no ar como uma sentença de morte. 20 motociclistas encaravam a mulher trêmula em sua garagem. Ela parecia desesperada, faminta, fraca. Seu líder riu na cara dela. Apontou para a Harley que havia derrotado os melhores mecânicos de Chicago por 10 dias seguidos. Você tem 48 horas, querida. Quando você falhar, você sai de joelhos. O que eles não sabiam, ela estava gravando tudo. E o que ela estava prestes a fazer o destruiria, exporia todos eles e mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre respeito, habilidade e quem merece uma segunda chance. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se neste canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Aproveite a história. Jessica para fora dos motores blindados. Sua mão se levanta em direção à porta e congela. Ela treme. Ela percebe e aperta os dedos em um punho até o movimento parar. Ela não olha ao redor. Ela não hesita. Ela abre a porta. O som dentro da garagem corta imediatamente. A música para no meio do compasso. Uma chave de fenda tilinta uma vez, depois nada. A conversa desaparece. A porta se fecha atrás dela e o silêncio se instala. 20 motociclistas se viram para encará-la. Não curiosidade, não surpresa. Avaliação. Jessica permanece onde está. Ela não recua. Ela não avança. Sua postura é ereta, controlada, deliberada. Ela mantém as mãos visíveis. Ela não sorri. Os homens estão espalhados pela garagem. Alguns sentados, alguns de pé, alguns debruçados sobre motos com motores expostos. Todos eles param o que estão fazendo. Cada par de olhos permanece nela. Ninguém pergunta por que ela está ali. Ninguém a recebe. Ninguém a manda sair. Eles esperam. Jessica engole uma vez. Sua garganta está seca. Sua respiração está firme porque ela a torna firme. Qualquer que seja o medo que ela tenha, permanece contido. Isso não é novo para ela. Ser observada, ser medida, ser julgada antes que uma única palavra seja proferida. Ela fala: posso eu consertar sua moto por comida? Sua voz é calma, não alta, não apologética. Ela não adiciona nada, nenhuma explicação, nenhuma história de fundo, nenhuma justificativa. A frase paira no ar. Ninguém responde. Alguns dos motociclistas trocam olhares. Um deles inclina a cabeça ligeiramente, como se estivesse tentando decidir se a situação é uma piada. Outro muda sua postura, botas arrastando levemente contra o concreto. O silêncio se estende denso e desconfortável. Mas Jessica não se move. Ela não se repete. Ela sabe que é melhor não preencher o silêncio com palavras nervosas. Ela sabe que falar mais apenas enfraquecerá a oferta. Este é o acordo. Habilidade por comida, nada mais. Seus olhos permanecem nivelados. Há fadiga neles, mas sem pânico, sem súplica. Ela parece alguém que já fez as pazes com o quão ruins as coisas estão e decidiu continuar de qualquer maneira. Alguém, no fundo, exala bruscamente pelo nariz. Não um riso, não aprovação, apenas reconhecimento. A sala permanece tensa. Jessica sente a fome em seu corpo, monótona e constante. Isso não a distrai. Isso a aguça. Ela fica parada, deixando-os ver que ela não está prestes a desmaiar, não está prestes a implorar, não está prestes a recuar se a resposta for não. Ela sabe o que este lugar é. Ela sabe o que esses homens valorizam. Competência, utilidade, controle, respeito que deve ser conquistado, não solicitado. Ela espera que um deles fale. Nenhum fala. Em vez disso, eles a examinam novamente, mais lentamente desta vez. Suas roupas, suas mãos, a maneira como ela se posiciona, a falta de hesitação depois de fazer a oferta. Eles estão procurando por sinais. Ela não pode sustentá-lo. Eles não encontram nenhum óbvio. Isso não significa que eles acreditem nela. Um dos motociclistas dá um passo à frente.
Não agressivo, não amigável, apenas o suficiente para reivindicar espaço. Ele para a poucos metros dela e olha diretamente em seu rosto. Jessica não se encolhe. Sua mandíbula está cerrada. Seus ombros estão relaxados, mas prontos. Ela está totalmente ciente de que não pertence aqui e está totalmente preparada para manter sua posição de qualquer maneira. O motociclista não diz nada. Ele olha para além dela brevemente e depois de volta, como se estivesse verificando silenciosamente com os outros. Ninguém intervém. Ninguém quebra a formação. O grupo permanece em silêncio, observando como isso se desenrola. Jessica mantém sua expressão neutra. Por dentro, tudo está reduzido ao controle. Não reaja exageradamente. Não antecipe. Não mostre fraqueza. Se eles a expulsarem, ela vai embora. Se eles a testarem, ela está pronta. O homem finalmente fala. O que te faz pensar que você pode consertar qualquer coisa aqui? Seu tom não é hostil. Também não é acolhedor. É plano, cético, prático. Jessica responde sem hesitação. Porque eu posso, é isso. Sem currículo, sem história, sem apelo à simpatia, apenas confiança entregue de forma simples. O motociclista a estuda por mais um momento. Depois olha para uma das motos no chão. Está meio desmontada, em meio ao reparo. Claramente não é um trabalho simples, uma escolha deliberada. Jessica segue seu olhar. Ela reconhece o problema imediatamente. Ela não comenta, ela não aponta, ela não oferece um diagnóstico. Ela espera. O motociclista acena com a cabeça uma vez quase imperceptivelmente. Comida vem depois, ele diz. Jessica acena de volta. Tudo bem, há uma mudança na sala. Não aceitação, não confiança, mas interesse. O tipo que surge quando algo inesperado se recusa a ir embora em silêncio. Ela avança apenas quando ele gesticula. Sem pressa, sem alívio em seu rosto, apenas foco. Enquanto ela se move mais fundo na garagem, os olhos permanecem nela. Alguns curiosos, alguns duvidosos, alguns abertamente desdenhosos. Ela absorve isso sem reagir. Isso não é sobre provar-se para todos. É sobre sobreviver às próximas horas. Ela alcança a moto e se agacha, já avaliando, já trabalhando a mecânica em sua cabeça. Suas mãos se movem com familiaridade, não com performance. Ela não pede permissão para tocá-la. Ela assume o direito mostrando competência. A sala permanece em silêncio novamente. Mas é um silêncio diferente agora. Não é mais sobre se ela pertence. É sobre se ela está dizendo a verdade. Jessica não olha para cima. Ela começa a trabalhar. O riso quebra o silêncio. Começa com uma voz alta e deliberada. Então se espalha rápido. Não riso de surpresa, não alívio. É o tipo destinado a lembrar alguém exatamente onde eles estão. O som preenche a garagem e pressiona Jessica de todas as direções. O homem que o lidera avança. Ele não tem pressa. Ele desfruta do espaço que se abre para ele. Derek Morrison, Bull para todos que o conhecem. Onde está a confiança de alguém que nunca teve que pedir permissão nesta sala? Sua risada é baixa e áspera, e não para quando os outros se acalmam. Ela persiste, prolongando o momento. Ele a rodeia lentamente, não para inspecionar a moto, mas para inspecioná-la. Ele se move como se ela já tivesse falhado, como se o resultado estivesse decidido, e isso fosse apenas entretenimento. Seus olhos percorrem suas roupas, suas mãos, seu rosto. Ele sorri maliciosamente. Está com fome, querida? Ele diz. O que te faz pensar que você pode consertar qualquer coisa aqui? A palavra querida cai pesada. Não é casual. É calculado. Os motociclistas reagem imediatamente. Alguns bufonam. Alguém balança a cabeça. Outra voz corta antes que ela possa responder. Ela provavelmente nem consegue trocar um pneu. Risos novamente. Isso não é uma cozinha de caridade.
Bull continua se movendo lenta e deliberadamente, como se a estivesse machucando. Ele para atrás dela, depois para o lado, certificando-se de que ela esteja ciente de sua presença sem tocá-la. Ele quer que ela se sinta pequena. Ele quer que ela se vire. Jessica não o faz. Ela permanece exatamente onde está. Suas costas retas, suas mãos imóveis, seus olhos para a frente. Bull se inclina ligeiramente mais perto. Você entra aqui pedindo comida como se isso fosse algum abrigo, ele diz. Você acha que a confiança te qualifica? Mais vozes se acumulam. 10 dias e ninguém consertou aquela porcaria. Ela vai chorar em 1 hora. Isso é uma perda de tempo. Jessica espera até que o barulho atinja o pico. Então ela fala por cima dele. Não mais alto, mais nítido. Eu posso consertar qualquer motor nessa garagem, ela diz. Eu só preciso de uma chance e uma refeição. Isso chama a atenção deles. O riso não para, mas muda. É mais alto agora, mais agressivo. A ideia é ofensiva para eles. Não apenas improvável, mas insultante. Bull se vira para encará-la totalmente pela primeira vez. Ele parece divertido, não ameaçado. Ele acena lentamente com a cabeça como se estivesse condescendendo com uma criança. Qualquer motor? Ele repete. Sim, sem hesitação, sem esclarecimentos. Bull olha ao redor da sala. Ele quer testemunhas, ele quer consenso, ele quer que este momento seja lembrado. Ele aponta. O canto da garagem contém uma moto que parece ter sido abandonada no meio de uma luta, uma Harley despojada além do conforto. Peças expostas, fios visíveis, chão manchado de óleo abaixo dela. Todos conhecem aquela moto. Ninguém precisa que seja explicada. Aquela, Bull diz, Harley morta há 10 dias. Todo mecânico em Chicago tentou consertá-la. Ele pausa e então sorri mais abertamente. Você tem 48 horas. Uma onda passa pela sala. Surpresa, interesse, antecipação. 48 horas é uma armadilha, não uma oportunidade. Bull se aproxima novamente. Ele abaixa a voz apenas o suficiente para fazer as pessoas se inclinarem. Mas aqui está o acordo. Jessica encontra seus olhos agora. Quando você falhar, ele diz, e você falhará. Você vai se desculpar com cada homem nesta sala. Ele deixa isso assentar por meio segundo, de joelhos. O riso explode. Não é apenas zombaria agora. É crueldade. Alguns aplaudem. Alguns balançam a cabeça em descrença de que ela sequer consideraria isso. Alguns a observam de perto, esperando pela rachadura, pelo sobressalto, o momento em que ela percebe que cometeu um erro. Jessica não reage. Seu rosto permanece calmo. Sua respiração permanece regular. A humilhação é deliberada, pública, projetada para despojá-la de dignidade antes que ela toque na moto. Esse é o ponto. Quebrá-la primeiro. Se ela for embora, eles vencem. Se ela ficar, eles controlam os termos. Bull espera por sua resposta. Ele está confiante. Ele pensa que a sala já decidiu por ela. Ela fala. Ótimo. Uma palavra. O riso gagueja, então recomeça mais alto do que antes. Bull pisca uma vez, então sorri. Tem certeza disso? Sim. Sem qualificações, sem condições. Bull recua satisfeito. Ele gesticula em direção à moto como se estivesse apresentando um espetáculo. O relógio começa agora. Jessica se move. Ela caminha até a Harley sem pedir permissão, sem olhar para mais ninguém. Ela se agacha ao lado dela e estuda o motor. Seu foco é imediato. Suas mãos pairam por um momento, então se encaixam no lugar. Ela não está atuando. Ela não está com pressa. Ela está lendo a máquina. A sala observa. Alguns esperam pânico. Alguns esperam confusão. Alguns esperam que ela demore. Nada disso acontece. Bull cruza os braços. Ele se encosta em uma bancada de trabalho, confiante novamente. Isso é entretenimento para ele agora. Algo para quebrar a monotonia. Jessica permanece em silêncio. Ela não responde a comentários lançados em sua direção.
Ela não reconhece o riso quando ele ressurge. Ela trabalha com precisão controlada, olhos escaneando, mãos movendo-se apenas quando ela tem certeza. A injustiça é clara. Os termos são empilhados. A punição é pública. O respeito é inexistente. E ela continua. Se você já foi julgado antes de ter a chance de provar a si mesmo, clique no botão de inscrição, porque o que está prestes a acontecer a seguir fará você acreditar na justiça novamente. Bull ri novamente, mais alto do que qualquer outra pessoa. Jessica não olha para cima. Ela continua trabalhando. Bull não a deixa escolher como ela se aproxima da moto. Ele agarra o braço dela e a puxa os últimos passos, não violentamente, mas com força suficiente para deixar claro. A Harley está aberta e exposta, pior do que parecia à distância. O motor não está apenas quebrado, está desmontado além da cortesia. Peças estão espalhadas sem ordem. Parafusos estão em pilhas incompatíveis. Fios pendem soltos, desconectados e cortados. Isso não é um quebra-cabeça deixado para ser resolvido. É uma máquina que foi entregue. Bull a solta e recua, certificando-se de que todos vejam onde ela está de pé. Mestres mecânicos desistiram, ele diz. Proprietários de oficinas chamaram de amaldiçoada. Ele gesticula amplamente, varrendo o braço pela bagunça. 10 dias de trabalho. Cada truque do livro. Nada. Ele se inclina perto o suficiente para que ela sinta o cheiro de fumaça velha em seu hálito. Você acha que pode consertar? Jessica não responde. Ela se ajoelha ao lado da Harley. Seus olhos se movem lentamente, metodicamente. Ela traça o layout sem tocar em nada ainda. Ela está catalogando danos. Estamos padrões. O que está faltando? O que não pertence? Ela bloqueia o barulho sem esforço. Bull zomba. Nada a dizer agora. Ela permanece em silêncio. Alguns motociclistas resmungam. Eles querem uma reação. Eles querem que ela fique abalada. Ela não lhes dá nada. Suas mãos finalmente aparecem. Elas estão cicatrizadas. Cortes antigos, marcas de queimadura, pele engrossada em lugares onde luvas não eram suficientes. O tremor que apareceu antes ainda está lá, fraco, mas presente, mais visível agora que ela está parada. Não se espalha, não interfere. O tremor existe junto com o controle, não em vez dele. Ela toca o motor apenas uma vez. Pressão leve, não sondando, confirmando. Sua expressão não muda. Bull se endireita. Vê isso? Ele diz aos outros. Esse é o momento em que eles percebem que estão acima de suas cabeças. Jessica não olha para cima. Ela ajusta sua posição e alcança um componente solto. Ela o levanta cuidadosamente, o verifica, o coloca exatamente onde estava. Ela ainda não está consertando. Ela está ouvindo. Ao fundo, um homem não se juntou ao riso. Ele é mais velho, grisalho nas têmporas. Sua jaqueta está gasta por anos de uso, não por estilo. Frank observa de perto de uma bancada, braços soltos ao lado do corpo. Seus olhos permanecem nas mãos de Jessica, não em seu rosto. Ele não sorri maliciosamente. Ele não comenta. Ele já viu pessoas fingirem antes. Isso não parece fingimento. Bull percebe a atenção de Frank e bufa. Não fique mole comigo agora. Frank não responde. Jessica finalmente fala. Eu preciso de ferramentas. Bull sorri imediatamente. Esta é a parte favorita dele. Ele se vira e pega uma bandeja de uma prateleira bagunçada, depois outra. Ele a joga no chão na frente dela. As ferramentas são ruins, enferrujadas, tortas. Uma chave de fenda com dentes gastos, uma chave de fenda com um cabo rachado. Nada calibrado, nada confiável. O tipo de ferramentas que você dá a alguém quando quer que a falha seja documentada. Essas servirão, Bull diz. Jessica olha para a pilha. Ela acena com a cabeça uma vez. Ela não discute. Ela não pede substituições. Ela não negocia. Ela pega a chave de fenda menos danificada e a testa em sua mão, ajustando sua pegada para compensar o desgaste.
Bull verifica seu relógio exageradamente. Ele toca o mostrador com os dedos para que os outros percebam. 48 horas começam agora. Algumas vaias sobem. Alguém assobia. Outro faz um comentário sobre joelhos e desculpas. Bull aproveita cada segundo disso. Jessica ignora. Ela se aproxima do motor e começa a organizar o caos à sua frente. Não fisicamente ainda, mentalmente. Ela pega cada peça uma por uma e a coloca em um novo arranjo. Ordem emergindo onde nenhuma existia. Seus movimentos são deliberados e econômicos, sem movimento desperdiçado, sem hesitação. O tremor em suas mãos desaparece à medida que o trabalho começa. Bull observa por alguns segundos, então perde o interesse. Ele se vira, confiante de que o resultado é inevitável. Outros demoram, esperando por frustração, por erros. Pelo momento em que ela quebra, isso não acontece. Jessica pausa brevemente. Não porque ela está presa, mas porque ela terminou de observar. Seus olhos se levantam. Ela olha para o canto da garagem. Oi, perto do teto. Seu olhar se fixa em algo pequeno, fácil de perder. Uma pequena câmera presa com fita adesiva, angulada exatamente para capturar o chão. Ela olha para ela por uma fração de segundo, depois de volta para a moto. Nenhuma reação, nenhuma mudança na postura. Nenhum sinal de que ela notou algo incomum. Mas a percepção se concretiza. Ela sabe que está sendo observada, não apenas pela sala, mas por outra coisa. A audiência entende antes que qualquer um na garagem o faça. Isso não é apenas sobre comida. Jessica retoma o trabalho. Frank muda ligeiramente sua postura. A tensão se aguça. Ele segue seus movimentos mais de perto agora. Ele percebe como ela testa a chave de fenda gasta antes de aplicar torque. Como ela apoia componentes para evitar estresse desnecessário. Como ela compensa ferramentas ruins sem amaldiçoá-las. Ele não diz nada. A garagem se instala em um novo ritmo. O barulho retorna lentamente. As conversas recomeçam em tons baixos. O espetáculo se esvai para a maioria deles. Jessica permanece focada. Cada movimento comunica experiência. Não flash, não bravata. Familiaridade conquistada a duras penas. Bull ri novamente do outro lado da sala. Já entediado, já certo, Jessica não olha para cima. Ela trabalha. E em algum lugar entre as ferramentas enferrujadas, o motor impossível e a câmera silenciosa acima, as apostas mudam. Não para os homens observando. Para ela, o trabalho não para quando o riso se desvanece. Jessica permanece onde está, enquanto a garagem se move ao redor dela. Horas se passam sem aviso. A porta abre e fecha. Motociclistas entram e saem, alguns diminuindo a velocidade, apenas o tempo suficiente para lançar comentários em sua direção. Outros a ignorando completamente agora que a novidade passou. Motores ligam, rádios voltam a tocar. A vida recomeça barulhenta e descuidada. Enquanto ela trabalha em um bolso de silêncio, ela constrói para si mesma. Ela não tem pressa. Cada movimento é deliberado. Ela desmonta, remonta, testa e reinicia. Quando algo não responde como deveria, ela pausa e recalibra. Nenhuma frustração aparece em seu rosto. Nenhum pânico. O motor dita o ritmo, não o relógio. Alguém murmura ao passar. Alguém ri. Alguém aposta que ela não vai durar a noite. Ela não olha para cima. Suas mãos estão mais escuras agora, manchadas mais profundamente, com óleo e graxa. As cicatrizes desaparecem sob a sujeira fresca. O tremor desapareceu completamente. Quanto mais ela trabalha, mais firme ela se torna, como se a própria máquina a estivesse puxando para o alinhamento. Bull retorna eventualmente. Ele está mais barulhento agora, energizado pela audiência ainda por perto. Ele carrega um sanduíche embrulhado em uma mão. Ele não o oferece. Ele o joga. O sanduíche atinge o concreto perto do joelho dela e desliza ligeiramente. O invólucro borra no chão.
Ganhou sua primeira refeição, Bull diz. No chão onde pertence. A sala reage imediatamente. Risos, assobios. Alguém aplaude uma vez, lento e zombeteiro. Jessica olha para o sanduíche. Ela não discute. Ela não olha feio. Ela se abaixa, o desembrulha cuidadosamente e come. No chão, sem protesto, sem vergonha visível. Apenas combustível tomado quando disponível. A raiva da audiência dispara. A humilhação não é mais implícita, é imposta, e ela a aceita sem resistência, o que a torna pior ou melhor, dependendo de quem está assistindo. Bull ri e vai embora satisfeito. Jessica limpa as mãos em um pano e continua trabalhando. As horas se arrastam. A fadiga se instala, mas ela a gerencia como outra variável. Ela ajusta sua postura. Ela muda o peso quando seus joelhos doem. Ela bebe água quando é oferecida sem comentários. Quando não é, ela fica sem. Em algum momento, a garagem se acalma, não vazia, apenas subjugada. Menos vozes, menos interrupções. A energia muda à medida que a noite se aprofunda. A maioria dos motociclistas para de prestar atenção completamente. Frank permanece. Ele não se aproxima. Ele não interfere. Ele observa à distância por um longo tempo antes de se aproximar. Quando ele finalmente o faz, seus passos são suaves, respeitosos de uma forma que se destaca aqui. Ele para a poucos metros de distância. Você sabe o que está fazendo, ele diz. Eu posso ver. Jessica não olha para cima. Onde você aprendeu a trabalhar assim? Ela aperta um parafuso, testa a resistência e então responde. Alguém que nunca foi permitido ensinar em lugares como este. O rosto de Frank muda. É sutil. Um lampejo de reconhecimento talvez, ou algo mais próximo de desconforto. Sua mandíbula se aperta. Seus olhos procuram seu rosto. Depois suas mãos novamente como se estivesse tentando conciliar uma memória com o que está vendo. Ele não faz outra pergunta. Ele recua e vai embora sem uma palavra. O silêncio entre eles permanece mais tempo do que a conversa. Comentário. Eu defendo a justiça. Se você acredita que a habilidade importa mais do que o status, vamos ver se esta garagem está prestes a aprender essa lição da maneira difícil. Jessica continua trabalhando. Algo mudou. Não alto, não visivelmente, mas a atenção de Frank era diferente. Não era curiosidade ou ceticismo, era reconhecimento. E isso importa. O motor começa a responder de pequenas maneiras, mudanças sutis, resistência onde não havia antes, alinhamento melhorando. Nada dramático ainda, nada que mais alguém notaria, ela percebe. Seu foco se aguça. Ela para uma vez brevemente para esticar os dedos. As cicatrizes em suas mãos captam a luz. São antigas, conquistadas. Cada uma lição absorvida, não esquecida. A garagem zune ao redor dela. Ferramentas tilintam em outro lugar. Conversas sobem e descem. Ela existe ligeiramente fora de tudo agora, absorvida no trabalho. Frank observa novamente do outro lado da sala. Não constantemente, mas com frequência suficiente. Seus olhos se encontram uma vez. Nenhuma palavra, nenhum aceno, apenas reconhecimento. O respeito não se anuncia aqui. Ele cresce silenciosamente onde ninguém mais está olhando. Jessica retorna ao motor. Ela ajusta um componente, aperta outro, então pausa. Ela ouve não apenas com os ouvidos. Com experiência, com instinto aguçado por anos de subestimação, o esforço continua. Ela não sabe se vai vencer ainda. Ela apenas sabe que não terminou. A descoberta vem silenciosamente. Jessica não a anuncia. Ela não reage quando o padrão finalmente se revela. Ela simplesmente para de se mover por um momento, olhos fixos em uma seção do motor e respira pelo nariz. O virabrequim. Não as falhas óbvias. Não os componentes que todos os outros estavam obcecados. Uma fissura quase invisível, a menos que você saiba exatamente onde procurar,
E exatamente como o estresse viaja pelo metal sob carga repetida. É o tipo de falha que se esconde à vista, passando por todas as verificações de superfície, zombando da expertise apressada. Ela passa a ponta do dedo pela borda, mal perceptível o suficiente para arruinar tudo. É por isso que ninguém a encontrou. Jessica não sorri. Ela não celebra. Ela ajusta. Não há peça de reposição, nem ferramentas adequadas, nem luxo de fazê-lo da maneira certa. Ela improvisa uma solução temporária usando o que tem. A chave de fenda torta, os parafusos espanados, um fragmento de metal lixado cuidadosamente. Pacientemente até que se encaixe onde não deveria, mas precisa. É feio. É brilhante. Ela reforça pontos de pressão, redistribui carga, compensa a fraqueza com precisão. Cada movimento é intencional. Cada ajuste tem uma razão. Ela testa e retesta antes de se comprometer. Isso não é adivinhação. Isso é experiência conquistada, onde o fracasso não era uma opção. O motor começa a responder. Não totalmente, não limpo, mas o suficiente. Bull entra no meio do ajuste. Ele para quando vê a moto. Não o tédio usual, não diversão. Pânico. Ele pisca em seu rosto antes que ele possa escondê-lo. Ele se aproxima, olhos semicerrados, escaneando o motor, o alinhamento, a maneira como as peças estão sentadas que não estavam antes. O que é isso? Ele pergunta. Jessica não responde. Ela continua trabalhando. Bull observa suas mãos, a firmeza, a confiança, a ausência de hesitação. Ele reconhece o progresso quando o vê, mesmo que não entenda como aconteceu. Sua mandíbula se aperta. Ele recua sem outra palavra. Jessica termina de apertar o último parafuso e pausa. Seus ombros caem ligeiramente pela primeira vez. Apenas uma fração. A fadiga é real agora. Ela limpa as mãos e se levanta. Ela se dirige ao banheiro. Bull espera. Ele observa até que ela esteja fora de vista. Ele se move rapidamente então. Não alto, não teatral, proposital. Ele se agacha ao lado da moto e afrouxa os parafusos que ela acabou de apertar. Não todos eles, apenas o suficiente. O suficiente para causar falhas sem torná-lo óbvio. Ele se endireita e se afasta como se nada tivesse acontecido. Frank vê. Ele está do outro lado da garagem, meio escondido atrás de uma prateleira de peças. Seus olhos se fixam nas mãos de Bull, enquanto elas se movem. Ele entende imediatamente o que está testemunhando. Seu rosto muda. O conflito aperta sua expressão, mandíbula cerrada, olhos lançando um olhar para o corredor. Jessica desapareceu, depois de volta para a moto. Ele não se move, ele não fala. Ele se odeia por isso. A câmera acima deles continua gravando. A luz vermelha pisca constantemente. Não perde um segundo. Jessica retorna. Ela se ajoelha ao lado da Harley e verifica sua configuração. Tudo parece certo. Ela não suspeita de interferência. Por que ela o faria? Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém mostrou interesse. Sabotagem não é a primeira suposição quando você já está lutando contra a gravidade. Ela se prepara para o teste, a sala se acalma novamente. Não porque eles esperam sucesso, mas porque eles esperam falha e querem ouvi-la. Ela liga a ignição. O motor tosse. Ele engasga. Ele morre. O som cai como um soco. Jessica congela por meio segundo, apenas o tempo suficiente para registrar o resultado. Então ela verifica novamente, ela testa, ela recalibra. Sua testa se franze ligeiramente. Isso não é o que ela esperava. Bull avança imediatamente. Eu te disse, ele diz. Você não é nada. Ele sorri amplamente satisfeito. O tempo está acabando, querida. O riso segue. Alívio entrelaçado. Triunfante. A plateia sente isso no peito. Aquele grito de frustração, a injustiça se fechando novamente. Jessica não olha para Bull. Ela encara o motor. Algo está errado. Não há falha. Ela encontrou outra coisa.
Algo que não deveria estar. Ela começa a verificar os parafusos. Um deles se move sob seus dedos. Seus olhos se estreitam. Frank a observa perceber. A guerra interna em seu rosto se aprofunda. Culpa, medo, raiva. Ele permanece em silêncio de qualquer maneira. Jessica se endireita lentamente. Ela não acusa. Ela não olha ao redor. Ela não dá a Bull a satisfação de uma reação. Ela reinicia. Se algo foi afrouxado, significa que alguém está com medo. Isso lhe diz mais do que o sucesso jamais poderia. Ela aperta os parafusos novamente, mais lentamente desta vez, mais deliberada. Ela marca pontos de alinhamento com graxa. Ela verifica 2 vezes a distribuição de pressão. Bull observa. Tenso agora. Sua confiança tem rachaduras. O relógio continua a andar. A câmera continua a gravar. Jessica se prepara para outro teste. Ela não sabe que foi sabotada, mas sabe que está sendo desafiada, e não para. A garagem se instala em um tipo diferente de silêncio. Jessica trabalha sem interrupção agora, não porque a tensão se foi, mas porque endureceu. Ela verifica tudo novamente, cada parafuso, cada conexão, cada suposição. Ela trabalha mais lentamente do que antes, não por fadiga, mas pela certeza de que algo tentou interferir. Ela não apressa esse sentimento. Ela o respeita. Suas mãos se movem com contenção. Sem movimento desperdiçado, sem impaciência. Ela ouve o motor tanto quanto o toca. Ela fecha os olhos brevemente, girando componentes pelo toque, registrando resistência, vibração, desequilíbrio. A máquina conta sua história, se você permitir. Frank observa de perto. Ele está em silêncio há muito tempo. Tempo demais. Finalmente ele fala. Você me lembra alguém, ele diz. Há muito tempo. Jessica não para de trabalhar. Frank se aproxima, cuidadoso para não a incomodar. Sua voz abaixa, não por segredo, mas espere. O nome dela era Helena Rodrigues. As mãos de Jessica param. Frank continua. Anos 90. A melhor mecânica que eu já vi. Treinou metade do Centro-Oeste, quer eles admitam ou não. Os caras traziam a ela motores que não conseguiam descobrir, então levavam o crédito quando ela os consertava. Ele exala lentamente. Ela conseguia ouvir o que estava errado apenas ouvindo. Não precisava abrir o bloco na metade das vezes. Jessica permanece parada agora. Oficinas não a contratavam, diz Frank. Disseram que ela era muito difícil, muito intensa, muito exigente. Ele balança a cabeça uma vez, mas, na verdade, ela era apenas uma mulher que sabia mais do que os homens ao seu redor. As palavras pairam pesadamente no ar. Eu era um desses homens, Frank diz. Eu a vi ser empurrada para fora. Vi sua reputação ser corroída. Vi as pessoas pararem de ligar. Sua voz se aperta. O maior arrependimento da minha vida. Jessica se endireita lentamente. Ela limpa as mãos em um pano e se levanta. Pela primeira vez em horas, ela se vira completamente para ele. Helena Rodrigues foi minha mentora, ela diz. Frank congela. Ela me ensinou tudo. Jessica continua. Antes de ela morrer há 3 anos, sozinha, esquecida. O rosto de Frank muda completamente agora. Choque, tristeza, reconhecimento, tudo ao mesmo tempo. Ele a encara como se estivesse vendo algo que deveria ter sido óbvio desde o início. Eu estava lá, Jessica diz. No final, sem oficina, sem prêmios, ninguém chamando seu nome. Apenas motores nos quais ela não podia mais trabalhar em um mundo que seguiu em frente sem agradecer. Ela mantém o olhar dele. Isso não é sobre consertar uma moto. Frank engole em seco. Seus olhos brilham. Ele desvia o olhar envergonhado. Depois de volta. Eu não sabia, ele diz baixinho. Jessica não responde. Ela se vira de volta para o motor. Mas algo mudou. Isso não é mais apenas trabalho. É herança. Cada ajuste carrega uma intenção além da função. Cada correção é uma recusa silenciosa
em deixar esse conhecimento morrer sem nome. Frank permanece com ela agora, não pairando. Testemunhando, Bull passa pela garagem uma vez, escaneando a cena, confiante novamente após o teste falho. Ele não percebe a mudança. Ele não ouve o peso por trás do silêncio. Jessica trabalha. Ela murmura uma vez baixinho, quase inaudível. Não uma melodia, uma frequência, um hábito aprendido há muito tempo. Frank o reconhece. Helena costumava fazer isso. Se você acredita que pessoas como Helena merecem ser lembradas, clique no botão curtir. E se você acha que Bull está prestes a receber o que merece, deixe um comentário. A justiça está chegando. Jessica termina de apertar o último componente, gente. Ela não o testa ainda. Ela se senta sobre os calcanhares, fecha os olhos e ouve. O motor está pronto. Ela também. Frank se aproxima, voz baixa. Você não deve nada a este lugar. Jessica acena com a cabeça uma vez. Eu sei. Ela se levanta. O legado não pertence à garagem. Pertence ao trabalho e à verdade esperando para ser revelada. Ela estende a mão para a ignição. Ainda não. Mais uma verificação. Mais um momento. Helena também a ensinou isso. Jessica encontra sem drama. Um parafuso que não deveria se mover se move. Uma marca que ela deixou mudou. O alinhamento está fora por uma margem muito precisa para ser coincidência. Sabotagem não é mais uma teoria. É confirmação. Ela não reage. Nenhuma é uma acusação. Nenhuma pausa para escanear a sala. Nenhum olhar para Bull. Ela exala uma vez e ajusta sua posição. O trabalho muda imediatamente. Mais rápido agora, mais nítido, ainda controlado, mais acelerado como um corredor que conservou energia e finalmente abre a passada. Ela desfaz o que foi adulterado, aperta novamente, reforça, compensa. Ela adiciona redundância onde não deveria ter havido necessidade. Ela assume que a interferência acontecerá novamente e constrói contra isso. O motor responde, não ruidosamente, não dramaticamente, mas corretamente. A garagem começa a notar. Um por um, os motociclistas se aproximam, não para zombar desta vez, mas para observar. A energia muda à medida que o prazo se aproxima. As conversas morrem. Os rádios ficam em silêncio novamente. O círculo se aperta ao redor dela sem que permissão seja pedida. Bull percebe antes que alguém diga qualquer coisa. Ele se abre caminho pelo grupo, irritação já estampada em seu rosto. Ele para abruptamente quando vê o quanto mudou. Seus olhos percorrem o motor, a configuração, a maneira como Jessica se move agora. Uma hora restante, ele diz. Você está pronta para se ajoelhar? O riso o responde mais alto do que antes, mais áspero. A multidão se alimenta disso, eles se apertam. O espaço ao redor de Jessica diminui. A intimidação é deliberada. Cotovelos roçam ombros. Botas raspam perto de suas mãos. Ela não olha para cima. Ela continua trabalhando. Bull se aproxima. Perto demais. Você me ouve? Ele diz. É aqui que termina. Jessica ajusta um componente e o aperta. Suas articulações roçam o concreto. Ela não se encolhe. O riso fica mais feio. Alguém faz um comentário. Alguém mais adiciona. A humilhação que eles estão antecipando parece perto o suficiente para ser saboreada. Frank se move. Ele se coloca entre Bull e Jessica sem levantar a voz. Deixe-a terminar. Ele diz que ela conquistou isso. A sala congela. Bull o encara. Você está escolhendo lados, velho. Frank não se move. Eu estou escolhendo o certo, ele diz. Um murmúrio se espalha pela garagem. Não acordo. Divisão. Alguns motociclistas mudam sua postura. Alguns recuam ligeiramente, reavaliando. Outros se inclinam mais perto de Bull, encorajados pela confrontação. A linha é traçada sem ser anunciada. Bull ri, mas é mais fraco agora.
Forçado. Esta é sua garagem agora? Ele pergunta a Frank. Você esqueceu onde está? Frank mantém sua posição. Ela está consertando o que nenhum de vocês conseguiu. Ele diz que isso conta para algo. Jessica continua trabalhando. A tensão é espessa o suficiente para sentir. O relógio não está visível, mas todos o sentem. O último trecho comprime o tempo. Cada som cai mais pesado. Cada movimento parece observado. Bull recua um passo, recalibrando. Ele olha ao redor, contando o apoio. Ele tem bastante, mas não todo. Termine então, ele diz. Vamos ver o que toda essa conversa de herói te traz. Jessica alcança a fase final. Ela testa as conexões rapidamente agora. Confiante, eficiente. Ela limpa as mãos, verifica um último parafuso, então pausa. Ela sente a sala ao seu redor. A hostilidade, a antecipação, a lealdade dividida. Ela ignora tudo isso. Ela estende a mão para a ignição. O motor gira. Ele pega. Lhe engasga uma vez, então estabiliza. O som corta a sala como uma lâmina. O riso morre instantaneamente. Jessica ouve. Ela ajusta o acelerador ligeiramente. O motor responde limpo. Mais forte desta vez. Consistente. O olhar do motociclista. O sorriso pleno desaparece. Jessica não celebra. Ela continua ouvindo. Ela ajusta finamente. Ela faz pequenos ajustes, correções sutis que só alguém profundamente familiarizado com o fracasso saberia fazer. O motor se instala em um ritmo constante. Frank exala lentamente. A multidão não aplaude. Eles não batem palmas. Eles não sabem o que fazer ainda. Bull avança novamente, mandíbula apertada. Não significa nada, ele diz. Você ainda tem tempo. Jessica finalmente olha para cima. Não para Bull, para a moto. Ela desliga o motor. O silêncio repentino é mais alto do que qualquer insulto. Ela se levanta. A sala prende a respiração. Ela não fala. Ela não precisa. O motor falou. A rachadura na parede se alarga. E todos sentem. A garagem inteira se reúne sem ser chamada. Eles formam um semicírculo largo ao redor da Harley, preenchendo cada espaço aberto. Ninguém se inclina. Ninguém brinca. O barulho que antes definia o lugar se foi. Bull está na frente e no centro, braços cruzados, mandíbula travada, sua confiança mantida pelo hábito mais do que pela certeza agora. Jessica se afasta da moto. Ela está coberta de graxa. Suas roupas estão manchadas além do reconhecimento. Seu rosto mostra o custo das horas que ela não dormiu. A exaustão pesa em seus ombros, mas não quebrou sua postura. Ela está ereta, firme, terminada. Está pronto, ela diz. Bull bufa. Ligue-o então. Vamos assistir você falhar. Jessica não se move em direção à ignição. Essa hesitação ondula pela sala. Algumas cabeças se inclinam. Bull muda seu peso. Irritado, ela se vira para encará-los. Antes que eu faça, ela diz, eu quero que todos aqui se lembrem deste momento. Sua voz não é alta, não precisa ser. A sala está ouvindo. Lembrem-se do que vocês disseram, como me trataram, como fizeram suposições sobre quem eu sou com base em como eu parecia ao passar por aquela porta. As palavras caem limpas. Nenhuma acusação, nenhuma súplica, apenas registro. Bull avança meio passo. Apenas ligue a maldita moto. Jessica mantém seu olhar por um instante, então desvia. Ela gira a chave. O motor tosse uma vez. O silêncio bate forte. Por uma fração de segundo, a dúvida tenta retornar. Aquele instinto familiar de se preparar para a decepção. A multidão se inclina sem perceber. A boca de Bull se contrai. Pronto. Então o motor ruge para a vida. Não um engasgo, não uma luta. Uma ignição limpa e potente que preenche a garagem com som. Suave, controlada, viva. O tipo de som que mecânicos reconhecem instantaneamente como certo. Ninguém fala.
O barulho se instala em um ritmo constante, impecável e confiante. Não vacila, não hesita. Ele se mantém. Motociclistas congelam onde estão. Alguns encaram o motor, outros encaram Jessica como se ela tivesse reescrito algo que eles pensavam estar consertado. O rosto de Bull perde a cor. A arrogância evapora. Seus braços caem lentamente para os lados. Ele abre a boca e depois a fecha novamente. Nada sai. Frank sorri, não amplamente, não triunfante, apenas aliviado, vindicado. Jessica ouve por mais um longo momento, certificando-se. Então ela desliga o motor. O silêncio depois parece diferente agora, pesado com consequência em vez de ameaça. Ela não celebra. Ela não diz mais nada. Ela não precisa. A verdade já falou alto o suficiente para que todos ouçam. Bull quebra o silêncio primeiro. Palpite de sorte, ele diz. Sua voz é mais alta do que precisa ser. Sorte de principiante. Alguns motociclistas olham para ele. Ninguém ri. As palavras não caem do jeito que ele espera. Jessica olha para ele calmamente. Então ela enfia a mão no bolso e puxa o telefone. Isso não foi sorte, ela diz. E isso não foi apenas sobre consertar um motor. Ela toca na tela, abre uma pasta, a tela ilumina seu rosto por baixo. Ela o vira para fora para que todos possam ver. Havia câmeras nesta garagem, ela diz. Mais de uma. Murmúrios percorrem a multidão. No canto perto do teto, ela continua pelas prateleiras de ferramentas. Perto da entrada. Em qualquer lugar, o comportamento se revela quando as pessoas pensam que ninguém está olhando. Bull enrijece. Seus olhos desviam instintivamente para o teto, depois para as paredes. Jessica rola a tela. Tudo foi gravado. Ela levanta os olhos para encontrar a sala. Meu nome é Jessica Chum. Eu conduzo um projeto de justiça social documentando discriminação em ofícios qualificados. As palavras caem pesadas. Ela reproduz a filmagem. Bull afrouxando parafusos. Claro, deliberado. Bull rindo, zombando. Vozes se acumulando. Insultos, ameaças. O sanduíche jogado no chão. A exigência de que ela se desculpasse de joelhos. A garagem se observa. Sem comentários, sem edições, apenas comportamento refletido de volta sem piedade. Jessica fala sobre ele, firme. Helena Rodrigues me treinou. Ela me ensinou tudo o que sei. Frank fecha os olhos. Ela não conseguia trabalho por causa de homens como você. Jessica diz, olhando diretamente para Bull. Então eu queria provar algo. Que o talento não se importa com gênero, ou aparência, ou status. Ela pausa. Mas eu também queria mostrar ao mundo o que realmente acontece quando as pessoas julgam antes de saber. Bull avança meio passo, o pânico rompendo sua raiva. Você não pode fazer isso, ele diz. Isso é ilegal. Você nos gravou sem consentimento. Jessica não se encolhe. Illinois é um estado de consentimento de uma parte. Ela diz, eu consenti. A boca de Bull se abre novamente. Nenhuma discussão sai. E em 3 horas, Jessica acrescenta. Esta filmagem será transmitida ao vivo. Minha plataforma tem 2,4 milhões de assinantes. A sala muda, não lentamente, tudo de uma vez. Rostos endurecem, olhos caem. Alguns motociclistas recuam, distanciando-se física e moralmente. Outros encaram Bull com desprezo aberto agora que o equilíbrio virou. Frank olha para Bull. Não há triunfo em sua expressão, apenas finalidade. A bravata de Bull desaba. Ele olha ao redor, procurando aliados. Ele não encontra nenhum disposto a encarar seus olhos. Jessica baixa o telefone. Isso não foi sobre humilhação, ela diz. Vocês mesmos fizeram isso. Isso foi sobre a verdade. Ela gesticula levemente em direção à moto. Eu fiz o trabalho. Vocês viram isso. O resto é apenas prova de por que o trabalho importava. Se você acha que Bull merece o que está por vir, comente, chega de valentões.
E inscreva-se se você acredita que pessoas como Jessica estão mudando o mundo. Um motor, uma posição, uma verdade por vez. Jessica se vira de Bull. Ela não espera por um pedido de desculpas. Ela não exige mais nada. O acerto de contas já aconteceu. A filmagem se move mais rápido do que qualquer um espera. Em dias, ela se espalha além dos círculos que deveriam vê-la. Depois, além desses, depois em todo lugar. Milhões assistem os mesmos momentos se desenrolarem. A zombaria, a sabotagem, a crueldade casual enquadrada como tradição. Os números sobem implacavelmente, não apenas por indignação, mas porque o reconhecimento viaja mais rápido do que a negação jamais poderia. As notícias a pegam. Manchetes afiam a história em algo inegável. Discriminação e traços qualificados. Poder abusado sob o manto da cultura. Uma garagem que confundiu intimidação com autoridade. A história não pertence mais a um lugar. Bull tenta manter sua posição. Não funciona. Patrocinadores desaparecem primeiro. E-mails silenciosos. Contratos rescindidos sem negociação. Depois declarações públicas. Depois silêncio. Sua loja se torna um símbolo e não do tipo que pode ser ignorado. Clientes param de vir. Protestos se formam do lado de fora. Boicotes ganham impulso. A mesma bravata que antes controlava uma sala desaba sob escrutínio. Não pode intimidar. Bull desaparece da vista do público. Frank observa tudo isso à distância. Ele se aproxima de Jessica sem cerimônia. Nenhum pedido de desculpas ensaiado. Nenhuma desculpa em camadas. Apenas um convite para conversar. Eles se encontram para tomar café. Frank não tenta justificar o passado. Ele não minimiza seu papel. Ele diz o nome dela uma vez. Então, Helena, eu a falhei. Ele diz, eu não falharei você. Deixe-me ajudar. Jessica ouve. Ela não responde imediatamente. Ela estuda as mãos dele quando ele fala. A maneira como elas se dobram e desdobram. A maneira como a culpa ela ainda vive nos pequenos movimentos. Ela acena com a cabeça uma vez. O que vem a seguir cresce deliberadamente. Jessica lança a oficina legado de Helena. Não como uma declaração, mas como um lugar. Treinamento gratuito para mecânicos que nunca foram convidados para salas onde a habilidade deveria importar. Pessoas excluídas por dinheiro, por preconceito, por suposições que nada tinham a ver com talento. Frank se torna o instrutor principal. Ele não leva crédito. Ele não toma atalhos. Ele ensina com paciência aprendida tarde demais e humildade honestamente conquistada. Cada lição carrega peso porque está enraizada em arrependimento e responsabilidade, não em ego. A oficina se enche rapidamente. Motores alinham o chão não como troféus, mas como professores. Alunos vêm de todos os lugares, diferentes idades, diferentes formações, diferentes histórias. O que eles compartilham é foco, respeito, espaço para aprender sem serem testados pela crueldade. Jessica constrói a cultura cuidadosamente. Nenhuma hierarquia construída na intimidação. Nenhum silêncio forçado pelo medo. A habilidade é falada através do trabalho, não do volume. O reconhecimento nacional segue, mas não é o que define o sucesso. Uma associação homenageia Jessica publicamente, um prêmio gravado com um nome que quase desapareceu. Helena Rodrigues. A gravação é limpa, permanente, impossível de ignorar. Jessica a segura brevemente, depois a coloca onde outros podem vê-la. A oficina continua funcionando. Uma tarde, Jessica está ao lado de uma jovem ajustando um motor pela primeira vez. As mãos da aluna tremem, não por falta de habilidade, mas pelo peso de ser observada. Jessica não a corrige imediatamente. Ela espera. Então ela fala suavemente. Suas mãos contam sua história, ela diz. Não deixe mais ninguém escrevê-la para você. A aluna se firma ao redor deles. A oficina as une com trabalho. Não barulho. Propósito.
Pessoas focadas no que estão construindo, não em quem tem permissão para estar ali. O legado avança, não alto, não chamativo, mas real. A mudança se mantém. Jéssica fica parada e olha para a frente. Ela não levanta a voz. Ela também não a suaviza. O que ela diz não é para persuadir, é para ser compreendido. Aquela Harley ainda funciona. Ela diz que a oficina de Bull fechou 6 meses depois que o vídeo foi lançado. Ela pausa, deixando os fatos assentarem sem ênfase. Mas isso nunca foi sobre vingança. Seus olhos não deixam a lente. Foi sobre provar que a dignidade não é negociável. Que a habilidade transcende a caixa em que as pessoas tentam te colocar. E que as pessoas que a sociedade ignora são frequentemente as que mais têm a nos ensinar. Ela respira uma vez controlada. Helena nunca obteve seu reconhecimento enquanto estava viva. Não há amargura na frase, apenas a verdade. Mas seu legado está em toda parte. Jéssica continua. Está em cada motor que eu conserto, cada pessoa que eu treino, cada vez que alguém entra em uma garagem e é tratado com respeito porque nos recusamos a ficar em silêncio. Ela muda seu peso ligeiramente. Não por desconforto, mas por enraizamento. Quando eu entrei naquela garagem e perguntei, posso eu consertá-lo por comida? Aquela pergunta nunca foi sobre fome. Sua expressão endurece apenas o suficiente para carregar o significado. Era sobre valor. Ela mantém o olhar sobre se a habilidade seria vista antes do preconceito. Sobre se uma pessoa seria medida pelo que ela poderia fazer em vez de como ela parecia, soava ou se encaixava na ideia de outra pessoa de quem pertence. Ela acena com a cabeça uma vez. E a resposta importou. Não apenas para mim. Se esta história o comoveu, inscreva-se para ver mais histórias de pessoas lutando por dignidade e justiça. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de seu valor e comente abaixo quem lhe ensinou algo valioso que o mundo tentou ignorar. Vamos honrar esses nomes juntos. Jéssica olha para baixo brevemente, depois para cima. Todos nós merecíamos algo melhor do que estávamos recebendo, ela diz. Ela não adiciona mais nada. O motor zune firme e vivo, carregando um nome que quase se perdeu e uma verdade que se recusa a ser enterrada.